Fala, meu amigo investidor, minha amiga investidora, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Analisando Ativos. Eu sou Roberto Piani, analista de valores imobiliários e consultor de investimento CVM. E no vídeo de hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal que vai se chamar Aconteceu na Bolsa, onde eu vou falar sobre os principais fatos que rolaram na semana na Bolsa de Valores, no mercado de renda variável em geral. Vamos lá? Então nós vamos começar falando do Ibov, o principal índice da Bolsa Brasileira, que fechou em 101 mil pontos, com uma leve valorização de aproximadamente 3%, trazendo alegria para muitos investidores. Já o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, teve uma leve queda de 0,23%. Agora falando mais especificamente das empresas, vamos começar falando da Arezzo. Ela que detém as marcas Arezzo, Schutz, Birman, Anacapri, Fiver, Alme e a distribuidora da Vans no Brasil, anunciou a aquisição da empresa Reserva. A partir de agora, então, além de calçados e bolsas, ela vai passar a vender moda masculina, feminina e infantil. A transação vai possibilitar uma ampliação de mercado da empresa de 3,5 vezes, segundo a própria empresa. A transação é avaliada em 715 milhões de reais, sendo que 175 vão ser pagos na vista no fechamento do acordo, 50 milhões após um ano da conclusão da transação e o restante vai ser pago em ações da própria Arezzo. Com isso, os acionistas da Reserva vão passar a deter 8,7% do capital social da Arezzo. Ainda faltam alguns passos para poder concluir a negociação, como a aprovação definitiva do CAD, que é o Conselho de Administração e Defesa Econômica, o responsável por zelar pela livre concorrência do mercado. Agora vamos falar sobre as BDRs. As BDRs finalmente foram liberadas para negociação pelo investidor comum. No início de agosto, a CVM editou a resolução número 3, que liberou as BDRs para negociação por quem não fosse investidor qualificado, que é aquele investidor que possui ou algumas qualificações ou que possui mais de 1 milhão investidos na bolsa. O que acontece é que ainda faltava alguns detalhes serem acertados, mas a partir do dia 22 de outubro, quem quiser já pode adquirir suas BDRs na bolsa. Isso não é necessariamente uma notícia boa e eu vou te explicar o porquê. BDR significa Brazilian Depositary Receipt e é uma modalidade de investimento em que uma instituição financeira compra as ações de empresas estrangeiras, deixa essas ações custodiadas lá fora e vende aqui no Brasil uma espécie de vale, de recibo, que representa aquelas ações. Na prática, ao comprar uma BDR, o investidor brasileiro não está adquirindo as ações de uma companhia estrangeira para poder ter na carteira. Ele vai ter, na verdade, a posse desses recibos que são lastreados nas ações que são custodiadas lá fora. Eu, particularmente, não gosto muito das BDRs por alguns motivos. Eu vou te explicar agora o porquê. O primeiro é que comprando uma BDR, você não é sócio da empresa, você passa a deter um recibo da ação. Isso pode até parecer uma besteira, mas eu gosto da sensação de saber que eu sou sócio da empresa, e isso não acontece com o detentor de uma BDR. O segundo motivo é que as ações das empresas estrangeiras ficam custodiadas lá fora, mas as BDRs são custodiadas aqui no Brasil. Então, ao comprar uma BDR, o seu dinheiro continua aqui. Se acontecer alguma crise institucional, um bloqueio de bens aqui no Brasil, o seu patrimônio pode ser afetado e isso pode incluir as suas BDRs. O que não acontece quando você investe direto lá fora, porque você está mandando seu dinheiro lá para fora. O terceiro motivo é que existe um número limitado de BDRs disponíveis para compra. Aqui você pode comprar pouco mais de 600 BDRs. Porém, se você investir direto lá fora, você tem à sua disposição milhares de empresas para ser sócio de verdade. O quarto motivo é que as BDRs não possuem isenção de imposto de renda e a alíquota é de 15%. Agora, se você investir direto lá fora, você tem isenção de imposto de renda nos lucros para vendas acima de 35 mil reais. O quinto motivo é que uma BDR não corresponde necessariamente a uma ação americana. Não existe uma paridade de 1 para 1. Por exemplo, uma BDR da Apple corresponde a 1/10 de uma estoque da Apple. Então, além de possuir apenas um recibo que representa a ação, esse recibo sequer representa a ação toda, e sim só uma fração dela, só uma parte dela. Já o sexto motivo é a liquidez, que é muito maior nas ações americanas do que nas BDRs. Então fica mais fácil você vender e você comprar sem pagar muito spread. Por conta disso tudo é que eu não gosto muito das BDRs, mas cada um é dono do seu dinheiro e faz o que quiser com ele. O meu papel é poder informar vocês, mas em última instância são vocês que decidem. E agora eu vou dar aquela velha paradinha para poder pedir o seu like, a sua inscrição no final e a ativação das notificações para poder receber os nossos conteúdos e fortalecer, dar aquela crescida no canal, beleza? Agora bora falar das empresas. A WEG, na quarta-feira, dia 21 de outubro, divulgou seus resultados para o terceiro trimestre de 2020.
Para quem não conhece, o que eu acho bem difícil, WEG é a maior fabricante latino-americana de motores elétricos e uma das maiores do mundo. Ela iniciou suas atividades na década de 60 fabricando motores elétricos. A partir da década de 80, ela começou a ampliar as suas atividades e atualmente produz não só motores elétricos, mas equipamentos e serviços de automação que têm aplicação em praticamente todos os segmentos industriais. Além disso, ela fornece geradores elétricos para usinas hidrelétricas e térmicas, turbinas hidráulicas, aerogeradores, transformadores, subestações, painéis solares, serviços de integração de sistemas, assim como motores monofásicos para bens de consumo durável, tipo lavadoras de roupas, aparelhos de ar-condicionado, bombas de água. Então, provavelmente, você deve ter na sua casa algum motor da WEG, algum equipamento da WEG. Nesse terceiro trimestre, ela registrou alta na receita operacional líquida, alcançando um total de 4,8 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 43% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Isso muito em razão da retomada da demanda por equipamentos eletrônicos do ciclo curto, dos segmentos em que ela atua. A empresa relatou também um crescimento da sua receita operacional líquida de 51,3% no mercado interno e de 37,8% no mercado externo. Isso tudo resultou em um lucro de 644 milhões de reais nesse terceiro trimestre, e um crescimento de 54% em relação ao terceiro trimestre de 2019 e de 25% em relação ao segundo trimestre desse ano. Foi um resultado excelente, principalmente tendo em vista que a gente está no meio de uma pandemia, e isso mostra a grande capacidade da WEG de resistir às crises e o porquê de ela ser considerada uma das melhores ações da bolsa. E agora, bora falar de CVC, ela que tem o maior portfólio de produtos e serviços turísticos da América Latina. Só para você ter uma ideia, nos diferentes canais de venda que ela possui, são distribuídos produtos e serviços de mais de 200 mil fornecedores parceiros, que atuam no Brasil e em todo o mundo. Ela fornece passagens de mais de 750 companhias aéreas, diárias de hospedagem em mais de 150 mil hotéis e resorts, além de passeios e traslados, tickets para parques temáticos, reservas de locação de carro, cursos para brasileiros no exterior, intercâmbio, seguro, vale viagem, entre tantos outros serviços. Acontece que, como todo mundo sabe, ela foi gravemente afetada por conta da pandemia causada pelo coronavírus. A malha aérea brasileira foi reduzida em 91,6% e houve fechamento de fronteiras internacionais durante o segundo trimestre de 2020 todo, o que paralisou a operação da CVC. A companhia teve redução drástica nas suas reservas de viagem. As reservas confirmadas para o Brasil no segundo trimestre de 2020 somaram um valor de 176,5 milhões de reais. Em relação ao segundo trimestre de 2019, isso representa uma queda de 90,5%. É uma senhora queda. Por conta disso, a empresa obteve um resultado negativo. Ela registrou um prejuízo total de 252 milhões de reais. Para poder atravessar a crise, ela cortou custos e fez um aumento de capital, o que fez com que ela pudesse manter em caixa 1,6 bilhões de reais. É um senhor caixa, né? O problema é que ela ainda tem um endividamento de 2 bilhões de reais e 600 milhões vencem agora em novembro. O que ela provavelmente vai fazer é rolar a dívida para frente enquanto a situação não se normaliza e a vacina não é produzida em larga escala para toda a população brasileira. E bora falar agora da Vale, que foi outra empresa que divulgou os resultados essa semana. Ela, que é a maior produtora de ferro e níquel do mundo e conta com cerca de 120 mil empregados, é também a maior produtora de manganês do Brasil, respondendo por cerca de 70% do mercado nacional. Além da mineração, ela também atua na logística, siderurgia e energia, já que ela produz mais da metade do seu consumo de energia elétrica, o que não é pouco, porque ela consome 2% de toda a energia elétrica produzida no país. Então, o principal destaque do resultado da Vale foi na produção do seu principal produto, o minério de ferro. A produção de minério de ferro da companhia totalizou 88,7 milhões de toneladas, um aumento de 31,2% em relação ao trimestre anterior. O Sistema Norte de Produção da Vale, que é localizado no Pará, alcançou o seu recorde nesse trimestre. Ele foi responsável pela produção de 56,9 milhões de toneladas só nesse trimestre. Agosto foi seu melhor mês, com produção de 19,7 milhões de toneladas. No que diz respeito à venda de minério de ferro, houve um crescimento de 20,4% em relação ao trimestre anterior. Porém, ao comparar as vendas com o terceiro trimestre do ano passado, a gente vê uma redução, uma queda de 11,2%, o que é até bem compreensível por conta da retração econômica causada pela pandemia.
Apesar disso, a demanda asiática, o aumento da produtividade e o câmbio favorável vão fazer com que o desempenho da empresa melhore ainda mais e vai possibilitar também que ela distribua alguma quantidade de dividendos. E agora uma treta que está rolando desde o final do mês passado. A mineradora MMX do Eike Batista protocolou no final de setembro um fato relevante informando que havia requisitado à Justiça a retomada das minas Ema e Laís, que tinham sido arrendadas para a empresa Vetorial em 2014. Segundo a MMX, se o pedido de devolução tiver sucesso, ela pode retomar a produção e venda de minério de ferro, facilitando a recuperação judicial pela qual ela está passando. Após a publicação desse fato relevante, as ações da empresa dispararam, passando de R$ 1,78 para R$ 36 entre os dias 30 e 13 de outubro. Mas logo em seguida houve uma queda para R$ 13, mostrando o quão especulativo foi todo esse movimento. Logo em seguida, houve um questionamento da CVM sobre as afirmações do fato relevante e também sobre as oscilações nos preços das ações. Na sexta-feira, dia 16 de outubro, a empresa publicou uma resposta aos questionamentos da CVM. Na resposta, a MMX afirmou que o potencial de produção de minério da mina Ema alcança 2,1 milhões de toneladas por ano. Atualmente, a Vetorial, que é a mineradora que opera na mina, produz 1,7 milhões de toneladas por ano. Esse volume pode gerar, segundo as estimativas da empresa, um caixa de aproximadamente 350 milhões de reais. Essa produção pode gerar, segundo estimativas da empresa, um caixa de aproximadamente 350 milhões de reais por ano. Essa geração de caixa, segundo a MMX, é o suficiente para poder cumprir com as obrigações dela e ainda quitar as dívidas, auxiliando nesse movimento de recuperação judicial pela qual ela está passando. Acontece que a Vetorial publicou uma outra nota, afirmando que detém legalmente a posse direta e exclusiva de toda a lava dessa mina. Então, para ela, não tem motivo para essa solicitação feita pela MMX. Ela vê que não tem por que a Justiça entregar de volta as minas para a MMX. Só é importante lembrar que a MMX está em recuperação judicial desde 2016 e não se encontra em operação, ela está parada, mostrando o quão especulativo é todo esse movimento que aconteceu dos preços durante essas semanas passadas. E esse foi o nosso primeiro Aconteceu na Bolsa. Eu espero que você tenha gostado e se você chegou até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal, assina as notificações para poder receber mais conteúdo que eu venho produzindo. E também, se você quiser, me segue lá no Instagram, no perfil Analisando Ativos. Beleza? Um abraço!